O sangue escorreu pela lâmina. Este foi o último ato da era Bakumatsu em Kyoto. Os espadachins enfrentando um jovem de cabelo vermelho foram derrotados por ele com alguns movimentos simples. Um novo grupo chegou. O capitão do primeiro esquadrão do Shinsengumi queria avançar, mas foi contido. Um homem mais experiente quis representar todos no confronto com esse lutador. Esse homem era Saeto Hajime, capitão do terceiro esquadrão do Shinsengumi. Ele desejava desafiar o jovem de cabelo vermelho, que não era ninguém menos que Hitokiri Badosei. Em uma noite escura do passado, um jovem Hitokiri caminhava quando uma mulher o parou, pretendendo lidar com esse estranho portador de espada. Enquanto corria, Hitokiri tropeçou e caiu. Ele explicou que era apenas um vagabundo errante. A espada em seu quadril era apenas um sakobatu com a lâmina virada para dentro, tornando quase impossível cortar alguém. Após esclarecer o mal-entendido, Hitokiri foi rapidamente liberado. Do outro lado da vila, os guardas lutavam contra um assassino extremamente poderoso. Diante da figura imponente, todos logo supuseram que era Badosai. A jovem de antes chegou a tempo e se juntou aos outros para confrontar o assassino, mas também foi empurrada para trás. Justo quando o perigo se aproximava, o jovem de cabelo vermelho chegou a tempo de salvá-la daquele golpe mortal. O assassino estava prestes a atacar novamente, mas ao ver mais guardas se aproximando, decidiu fugir. Antes de ir, ele se apresentou como Himura Batusai de Kamiya Kashin, também conhecido como Hitokiri Batusai. A jovem queria persegui-lo, mas o jovem de cabelo vermelho a deteve a tempo. Aquele bandido estava usando o nome de outra escola para cometer crimes. Ao ver os guardas se aproximando, o jovem de cabelo vermelho não teve escolha a não ser carregar a jovem e fugir. Ele a levou para o dojo Kamiya Kashin. A jovem explicou que sua escola era apenas uma pequena facção com cerca de 10 membros. Nos últimos 2 meses, alguém apareceu de repente, matando sem hesitação, enquanto usava o nome Badosai, fazendo com que as pessoas temessem gradualmente sua escola e esse nome. O jovem de cabelo vermelho apenas lembrou a jovem chamada Kaoru para ter cuidado e que o impostor não era alguém com quem se brincar. Kaoru se recusou a desistir porque esta era a escola que seu pai fundou. Há 6 meses, ele foi enviado para o campo de batalha do Sudoeste e perdeu a vida lá. Aquele que se dizia Kamiya Batusai cometeu atos que mancharam a honra da escola, e Kaoru não podia deixar isso passar. Diante de suas lágrimas, Hitokiri simplesmente se virou e saiu em silêncio, sem esquecer de lembrá-la que ela deveria valorizar mais sua vida do que proteger alguma honra. A pessoa que havia enfaixado os ferimentos de Kaoru esperou até ficarem sozinhos para avisá-la a não ser tão ingênua ou confiante, e a não ser excessivamente bondosa. Os dias passaram, e Kaoru passeava pela rua quando viu uma multidão se reunindo para assistir algo. No centro estava Hitokiri sendo detido por guardas por portar uma espada à noite. Kaoru imediatamente correu para proteger Hitokiri. Sua companheira entendeu e subornou os guardas com algumas moedas, e Hitokiri foi temporariamente liberado. Kyoru perguntou a Hitokiri sobre sua situação, mas ele a questionou sobre pistas do assassino que usava o nome Batosei. Kyoru havia aprendido temporariamente sobre um possível local onde o impostor poderia estar escondido. Enquanto conversavam, o homem que acompanhava Kyoru se despediu primeiro. Esse era Kihei, um servo que havia vivido com Kyoru por muito tempo. Vendo que a jovem não escondia nada dele e até o convidou para ficar alguns dias, Hitokiri apenas sorriu e recusou. Antes de Hitokiri partir, Kaoru apressadamente o agradeceu por tê-la salvado alguns dias atrás. Hitokiri manteve seu sorriso e rapidamente partiu. Após se despedir da gentil jovem, Hitokiri ponderou em silêncio sobre o que Kaoru lhe dissera. Parecia que seu alvo também era aquele impostor Batusai. A noite caiu, e Hitokiri estava na frente do estabelecimento de Kihei chamando. Um homem irritado saiu querendo expulsá-lo, dizendo que o mestre Rimuro não estava ali. Ao ouvir esse nome, Hitokiri sorriu e revelou a identidade desse chamado Rimuro. Ao ouvir isso, os homens restantes imediatamente surgiram de todas as direções, para silenciá-lo e encobrir o paradeiro de seu mestre. De volta ao dojo Kamio, Kaoru estava lendo quando o velho Kihei se aproximou e lhe entregou documentos para a transferência de terras. Ele agiu em seu nome para fechar a escola e tomar essa terra.
Atrás dele, aquele que usava o nome Hidakiri Badusai também apareceu. Descobriu-se que seu nome verdadeiro era Hamura Gohei, o irmão mais novo de Kihei. Kyoru imediatamente pegou sua espada, mas foi rapidamente cercada por um grupo de homens. Kihei há muito queria tomar conta desse lugar, então ele tramou para que seu discípulo se passasse por Hitokiri e pela escola Kamiya para tomar essa terra e vendê-la por dinheiro. Kaoru tentou atacar, mas sua espada de madeira foi facilmente quebrada por Gohei, e ela foi amarrada. O velho Kihei facilmente coletou sangue de sua mão para carimbar sua impressão digital no contrato. Nesse momento, as portas do dojo se abriram. Hitokiri havia lidado com todos aqueles homens para chegar até ali. Hitokiri sorriu e expressou que gostava da inocente selvageria de Kaoru, então ela não deveria morrer ali. Enquanto os homens avançavam contra ele, Hitokiri os despachou facilmente com apenas alguns cortes. Gohei, Kyoru e o velho Kihei ficaram atordoados com a velocidade e os golpes do homem de cabelo vermelho à sua frente. Depois de lidar com todos aqueles capangas, Hitokiri revelou calmamente que o estilo de espada de Hitokiri Badosei não era da escola Kamiya Kashin. Era uma arte de espada antiga originada do período dos estados combatentes, o elevado estilo Mitsuruchi. Só então todos perceberam que o homem diante deles era o verdadeiro Hitokiri. Gohei imediatamente sacou sua espada, querendo duelar com essa lenda, esperando derrotá-lo e reivindicar o nome Batusai para si. Mas Hitokiri o derrubou facilmente com apenas um movimento de espada. Hitokiri então apontou sua lâmina para o velho Kihei, fazendo-o desmaiar de medo. Ele rasgou gentilmente o contrato de transferência de terras e pediu desculpas a Kaoru por ter mentido sobre sua identidade. Vendo Hitokiri prestes a sair, Kaoru expressou seu desejo de que ele ajudasse a reconstruir a escola Kamiya Kashtan. Ela queria saber o verdadeiro nome de Hichikiri Batosei. Hitokiri ficou em silêncio por um momento. Depois se virou e sorriu gentilmente, explicando que Himura Kenshin era seu nome atual. Depois que seu momento de emoção passou, Kaoru de repente percebeu que algo estava errado. Hitokiri era um soldado do final da era Bakumatsu. Então como ele poderia parecer tão jovem agora? Uma semana havia se passado desde que o falso Badusai foi capturado, mas ainda nenhum membro havia retornado à escola, o que preocupava muito Kaoru. Hidakiri, agora Kenshin, explicou casualmente que, como esta era de civilização e iluminação, seria difícil para as pessoas voltarem aqui. Kaoru mencionou a questão da idade novamente, expressando descrença de que Kenshin tinha apenas 28 anos, muito jovem para um ex-patriota Isshin Shishi, mas ele apenas sorriu sem mais explicações. No caminho para comprar suprimentos, Kenshin expressou otimismo de que as pessoas eventualmente se juntariam à sua escola. Nesse momento, um menino jovem passou correndo por eles. Kaoru imediatamente o agarrou, reconhecendo isso como um truque comum de crianças ladrões. Kenshin não demonstrou raiva. Ele gentilmente entregou seu saquinho de dinheiro ao menino e pediu a Kaoru que saísse com ele. Em vez disso, isso deixou o pequeno ladrão furioso. Ele imediatamente jogou a carteira de volta para eles, declarando que também era de linhagem samurai de Tóquio, chamado Mayujin Yahiko. O menino explicou que não tinha a intenção de roubar dinheiro, apenas queria provocar a pessoa que carregava a espada. Kenshin elogiou o menino por ter um espírito maduro e pediu desculpas por subestimá-lo. Mayujin saiu sem dizer uma palavra. Os dois continuaram andando. Kyoru perguntou a Kenshin onde ele costumava viver, mas ele apenas disse que vagava por toda parte sem residência fixa. Kyoru olhou para o jovem calmo à sua frente. A maioria dos Isshin Shishi abandonou suas espadas para se juntar ao governo Meiji, mas não este homem. Kyoru não fez perguntas, apenas pediu que ele guardasse a espada, pois os guardas eram rigorosos. Depois de um tempo, eles se separaram. Kenshin foi encarregado de comprar comida e bebidas, quando uma carruagem parou. O homem dentro pediu gentilmente direções para a delegacia. Kaoru observou a carruagem, se perguntando quem era. Dentro da carruagem, o homem veio por causa dos rumores de que Himura Batusai estava ali. A cena mudou para o jovem Myojin. O menino se aproximou de um beco para encontrar um grupo de pessoas. Esses bandidos vieram cobrar proteção. Vendo que o menino não tinha dinheiro, imediatamente o agrediram e ameaçaram que,
Se ele não trouxesse nada até a noite, não deveria esperar viver. Koyoru caminhava pela rua quando viu outra multidão se formando. A polícia estava prendendo alguém por violar a proibição de portar espada. E de fato, Kenshin havia sido pego novamente. Na multidão, Mayugin também observava. Justo quando parecia que ele seria levado, um guarda se adiantou. Era o tenente Yujiki, seguido por um grupo de oficiais de alta patente. Yujiki desembainhou sua espada, querendo duelar com Kenshin. Nesse momento, Kaoru ouviu a notícia e correu, mas os oficiais de alta patente a impediram de se aproximar. Yujiki ameaçou que, se Kenshin não desembainhasse sua espada, ele rasgaria as roupas de Kaoru na frente de todos. Suas ações deixaram os cidadãos indignados. Mas diante dos poderosos, as pessoas só podiam dispersar com medo. Kenshin, que estava em silêncio há tanto tempo, finalmente desembainhou sua espada para proteger a todos. Yujiki sorriu triunfante, enquanto ele e os outros oficiais desembainhavam suas espadas. A cena mudou para um escritório onde o chefe de polícia explicou que a notícia sobre Himura estar ali era apenas um impostor. Todos entenderam que esse Hitokiri não mataria por ganho pessoal. Pelo contrário, ele era um herói da era Meiji. O chefe de polícia contou que, há alguns dias, a gangue que se passava por Hitokiri foi capturada e deixada na entrada da delegacia. Sob interrogatório, disseram que o verdadeiro Hitokiri havia feito isso. Enquanto falavam, um guarda entrou e informou que a equipe de policiais armados estava causando problemas novamente. O chefe de polícia estava muito preocupado, pois eram apenas bandidos recentemente soltos da prisão. Mas, devido à sua alta autoridade e um deles ser um Ishin-Shishi, nada podia ser feito. Os Ishin-Shishi estavam divididos em 5 facções principais: Satsuma, Choshu, Tosa, Rizen e outras. Satsuma e Choshu eram atualmente os 2 principais poderes no aparato político Meiji. Satsuma controlava a polícia, enquanto Choshu controlava o exército com autoridade absoluta. O guarda informou que aqueles homens haviam sido derrotados por um espadachim que era baixo, tinha cabelo vermelho, parecia gentil e tinha uma cicatriz em forma de cruz na bochecha esquerda. O homem ficou surpreso ao ouvir isso e imediatamente levantou suas suspeitas. De volta ao mercado, Kenshin lidou com quase todos os homens arrogantes, deixando apenas Yujiki por último. Kenshin não pretendia atacá-lo, apenas pediu que Yujiki prometesse nunca mais oprimir o povo em troca de sua vida. Yujiki imediatamente avançou com sua espada, usando a técnica de espada mais forte de Satsuma da escola Jaijin para derrotar Kenshin. Mas Kenshin usou sua incrível velocidade para desviar do ataque e o derrubou com um golpe por trás. Kaoru e todos imediatamente o cercaram com elogios e admiração. Nesse momento, um homem chamou Kenshin. Ao vê-lo, Kenshin sorriu e se aproximou para cumprimentá-lo. Esse homem se chamava Yamagata, ex-comandante do Kyatai, o exército mais forte da Era da Restauração, e também era um Ishin-Shishi. Yamagata queria falar com Kenshin para convencê-lo a se reunir com os irmãos Ishin-Shishi, mas Kenshin sorriu e disse que não pretendia usar a morte para subir ao poder. Yamagata tentou convencê-lo, mas Kenshin achava que o aparato político atual havia esquecido o nobre propósito dos espadachins, então não podia concordar em se juntar. Yamagata argumentou que os tempos haviam mudado. A era dos samurais havia declinado, e na era Meiji, ter uma espada sem autoridade não significava nada. Kenshin respondeu calmamente que com essa espada ainda poderia proteger quem amava, e isso era o suficiente. Com isso, ele saiu com Kaoru. O chefe da polícia se aproximou e aconselhou Yamagata a não punir Kenshin, pois, mesmo usando uma espada, era uma espada muito segura. Ele também comentou que Hitokiri Batusai era bem diferente dos rumores. No caminho de volta, Kenshin se desculpou com Kaoru por ter quebrado seu laço, mas ela não ficou brava e continuou a lhe atribuir tarefas como sempre. Enquanto caminhavam, Kaoru admirava o espírito nobre de Kenshin em salvar pessoas. Em outro lugar, o jovem Mayugin caminhava lembrando do que havia testemunhado. Justo então, ele notou uma velha que havia deixado cair um dinheiro. Mayugin ficou em silêncio por um momento. Então pegou a carteira. Enquanto isso, Kenshin também pensava naquele garoto, sentindo que se os tempos não tivessem mudado, Mayugin poderia ter se tornado um verdadeiro samurai.
Ao anoitecer, Mayugin olhava silenciosamente a paisagem do rio. Como se tivesse decidido algo, o garoto pegou um pedaço de madeira e praticou balançá-lo por um tempo. O prazo havia chegado, e aqueles vilões apareceram novamente. Mayodin declarou que não trabalharia mais como ladrão e foi imediatamente espancado severamente. Apesar da surra, Mayodin permaneceu determinado a não ser mais ladrão. Kaoru também estava voltando para casa, pensando em Kenshin pelo caminho. Ao atravessar a ponte, notou o garoto que conhecera naquela manhã sendo levado inconsciente por dois estranhos grandes. Na sede de uma certa facção, Myojin foi levantado no ar. O que era chamado de líder apenas riu, falando suavemente, perguntando como Myojin planejava viver se não fosse roubar. Os samurais não tinham mais lugar aqui. Na era Meiji, quem ainda se importava com honra, aconselhou Myojin a abandonar sua identidade de samurai e aprender a viver humildemente. Para continuar sendo o capanga de Tenishi, Myojin imediatamente cuspiu um bocado de sangue como resposta. Ele ainda queria sair daquele lugar. Os homens restantes o cercaram furiosamente e o espancaram sem piedade, enquanto Tenishi desfrutava calmamente de sua boa refeição. Eles o espancavam enquanto zombavam do status inferior de Mayugin. Ao mencionar sua família, Mayugin imediatamente reagiu. Seu pai havia seguido o fluxo dos tempos e traído Bakufu. Ele havia se sacrificado por uma causa maior, e sua mãe também havia falecido de tristeza por causa do pai. Eles viveram vidas orgulhosas, nada como o que aquelas pessoas afirmavam. Um deles ficou furioso e quis matar Mayugin. Mas justo então, Kenshin arrombou a porta e entrou para resgatar o garoto. Primeiro tentou usar palavras para pedir a libertação de Myojin, sem esquecer de ameaçar que se não obedecessem, aquele lugar seria destruído. Tanishi ficou tão assustado que quase se molhou e concordou com o pedido. Mas Myojin estava furioso. Ele queria lutar para sair daquele lugar, não ser resgatado por outra pessoa. Vendo o espírito do garoto, Kenshin apenas sorriu suavemente e ofereceu tratar suas feridas como um pedido de desculpas. Assistindo-o sair, os homens queriam persegui-los, mas foram impedidos por Tanishi. Ele podia ver que Kenshin era um verdadeiro assassino. Mesmo que 500 homens viessem, não o derrotariam facilmente. Então, sacrificar uma pessoa era aceitável. No caminho de volta, Myojin era carregado, enquanto lágrimas de desespero caíam. O garoto queria ficar mais forte sem ajuda de ninguém. Assim, ele poderia ter salvo seus pais. Kenshin apenas ouviu em silêncio o que o garoto dizia. Depois de andar um pouco, chegaram ao Dojo Kamiya Kashin. Kenshin apresentou Kaoru a Myojin, dizendo que a partir de agora, Kaoru seria sua mestre. Ambos queriam recusar, mas Kenshin sorriu e disse que já havia preparado o caminho para eles. Então deveriam ficar mais fortes juntos. No dia seguinte, os três se reuniram na sala de treino. Kyoru entregou uma espada de madeira a Myojin, mas o garoto a derrubou, e os dois começaram a discutir ferozmente novamente. Voltando ao passado, após o incidente com o falso Batusai, no dia seguinte, dezenas de pessoas apareceram na entrada do dojo, querendo se juntar à escola. Kyoru ficou radiante, mas Kenshin sentiu que algo estava errado. No momento em que ele mencionou que não era realmente um membro da escola, todos imediatamente foram embora. Kyoru ficou cada vez mais irritado ao pensar nisso, mas Kenshin acreditava que as pessoas que se juntavam apenas por curiosidade não durariam muito. Era melhor focar em ensinar aqueles que tinham motivação genuína. Mayugin também se adiantou, dizendo que queria ficar mais forte. Que vantagem havia em treinar com uma garota? Ele queria aprender as técnicas de espada de Kenshin. Kenshin apenas sorriu e explicou que não tinha intenção de passar o estilo Mitsurugi aprimorado para as futuras gerações. Ele estava ali apenas como observador. Os dois continuaram discutindo sem parar, sem perceber que do lado de fora, uma perseguição tensa estava em andamento. Dentro do dojo, Kaoru continuava procurando Myojin para ensiná-lo, mas o garoto teimosamente se recusou a se tornar membro da escola, dizendo que preferia se ensinar. Ele até apontou que não havia outros membros ali, provavelmente porque ninguém queria que ela ensinasse. Nesse momento, dois estranhos entraram no dojo. Ao vê-los, Kaoru imediatamente correu até eles. Pareciam se conhecer. Logo atrás, dois homens grandes tentavam capturá-los.
Kaoru imediatamente usou sua espada para lidar com os dois perseguidores, e então questionou os dois ex-membros da escola Kamiya. Eles explicaram que, alguns dias atrás, encontraram um grupo de encrenqueiros bêbados na cidade e tentaram detê-los. Hoje, aquelas pessoas voltaram para se vingar. Desta vez, outro grupo apareceu querendo lidar com eles. Sem dizer uma palavra, Kaoru imediatamente trouxe todos para dentro e trancou a porta. Do lado de fora, Hachisuka, o líder da gangue Hishimanji, apareceu querendo resolver a situação. Kaoru reconheceu esse grupo como ainda pior que os Yakuza. A situação era grave porque Kenshin estava fazendo compras. Mayugin expôs os dois ex-membros com raiva. Eles estavam com cheiro de álcool desde que chegaram. Os encrenqueiros bêbados eram claramente esses dois, e não a gangue Hishimanji. Os dois imediatamente se sentiram culpados e confessaram, chocando Kaoru. Do lado de fora, Hachisuka usou fogo de canhão para arrombar as portas do dojo. Com suas palavras, Kaoru soube que seus ex-discípulos haviam se embriagado, causado problemas com espadas e até ferido alguém. Myojin se sentiu indignado em nome da escola, pensando que aquelas pessoas eram verdadeiramente covardes. Ao ver os homens entrarem, Myojin quis entregar os dois infratores, em vez de protegê-los. Mas o líder da gangue queria lidar com todos por abrigar criminosos. Kaoru então largou a espada e avançou, querendo aceitar a punição pelos antigos discípulos. Justo quando ia sair, Myojin correu e empurrou o líder para protegê-la. Isso deixou a gangue Hishimanji ainda mais determinada a lidar com todos. Felizmente, Kenshin voltou a tempo. Ao ouvir dos capangas sobre a força de Kenshin, o líder não acreditou e disparou seu canhão. Kenshin usou sua espada e cortou a bola de canhão ao meio com facilidade. O líder ficou assustado e mandou seus homens recuarem. Depois de ouvir tudo, Kenshin apenas disse aos dois ex-membros para saírem e esquecerem que já foram parte deste lugar e nunca mais tocarem em uma espada. Embora triste, Kyoru ainda os aconselhou a procurar tratamento médico. Após o incidente, Kyoru ficou muito chateada. Kenshin apenas a aconselhou a se animar, pois as coisas nem sempre seriam fáceis. Myojin então se aproximou. O menino se curvou diante de Kaoru, pegou uma espada e a aceitou como professora. Kaoru ficou profundamente emocionada. Os dois se tornaram oficialmente mestre e aluno, e Myojin se tornou um membro deste lugar. Kenshin sorriu satisfeito. Um novo dia começou com Myojin praticando esgrima, enquanto Kenshin cortava lenha. Myojin ficou irritado porque o barulho do corte de lenha o incomodava. Ele até perguntou se usar uma espada para cortar lenha não era muito exibicionista. Enquanto conversavam, Kyoru entrou alegremente anunciando que não precisavam mais se preocupar com as despesas do dojo. Ela havia encontrado uma pintura de seu avô, um famoso pintor de tinta, e planejava vendê-la para ganhar dinheiro para todos. Myojin riu e disse algo que fez Kaoru sorrir docemente antes de mandá-lo direto para o inferno. Deixando a confusão de lado, Kaoru queria animadamente levar todos para um grande banquete. A era Meiji trouxe muitas inovações ao Japão, incluindo muitos alimentos que foram introduzidos nesse período. Entre esses novos pratos estava o hot pot de carne. No restaurante, um grupo de homens bêbados comia e falava alto, perturbando a todos. Eles mencionavam termos como democracia e liberdade como se fossem especialistas. Nesse momento, Koyoru e os outros entraram no restaurante para aproveitar a refeição. A espada de Kenshin na cintura chamou a atenção de uma pessoa misteriosa no restaurante. Os três também ouviram o que os homens bêbados estavam dizendo, mas não prestaram atenção, focando apenas na comida. Justo quando pediram, uma garrafa de saquê veio voando em direção à cabeça de Kenshin. Os homens bêbados começaram a causar problemas após suas intermináveis discussões. Myojin se levantou furioso e os repreendeu, exigindo que se desculpassem com Kenshin e saíssem. Os homens também se levantaram para rebater e queriam usar a violência para resolver as coisas. A dona do restaurante se aproximou tentando mediar, mas eles a empurraram bruscamente. Antes que pudessem fazer algo mais, um jovem a segurou a tempo. Era a mesma pessoa que havia observado Kenshin mais cedo. Os homens imediatamente quiseram atacar esse bom samaritano. O jovem não teve medo e simplesmente esticou os braços e as pernas, como se um tolo tivesse provocado um louco.
Ambos os lados levaram a briga para fora, enquanto o grupo de Kenshin seguiu para assistir. Kenshin não aprovou o uso da luta para resolver esse problema, mas como não estavam envolvidos, ele permaneceu em silêncio. Um dos homens avançou primeiro, escondendo uma arma na mão para atacar de surpresa, mas o jovem se manteve firme sem um arranhão. Em vez disso, o braço do vilão foi cortado pela própria arma. Na próxima investida, o jovem apenas estalou os dedos para derrubá-lo. Desta vez, outro homem tentou atacar com uma espada. Só então Kenshin se adiantou para bloqueá-lo. No final, o grupo só pôde sair envergonhado, se apoiando enquanto iam. O jovem gentil se aproximou para conversar com o grupo de Kenshin. Ele elogiou Kenshin como uma boa pessoa que deixou ser atingida pela garrafa de saquê em vez de desviar, pois se tivesse desviado, Kyoru teria sido atingido. O jovem expressou interesse em ter uma luta amigável com ele, mas Kenshin apenas sorriu e recusou. O jovem se despediu casualmente e saiu, sem esquecer de se apresentar e dizer onde estava antes de deixá-los todos confusos. Naquela noite, em uma casa suburbana, o jovem gentil da manhã recebia uma missão para eliminar alguém. Quem dava a missão eram os velhos Kihei e Gohei, que haviam escapado da prisão para vir aqui. Ele não pretendia aceitar essa missão, mas ao ouvir o que o velho Kihei disse, o jovem chamado Zanza aceitou imediatamente com entusiasmo. Ele queria lutar contra o lendário Himura Batosai. 2 semanas depois de aceitar a missão, Zanza ainda não havia se movido, o que frustrou muito Gohei e Kihei. Mas nesse momento, Zanza apareceu. Ele não havia agido ainda porque a atmosfera não estava quente o suficiente. A pessoa que Kihei escolheu para confiar suas esperanças foi Zanza, um encrenqueiro profissional famoso em todo o submundo de Tóquio por lutar em nome dos outros. Ele era um lobo arrogante que não conhecia limites, mas era realmente poderoso. Enquanto isso, todos no dojo Kamiokashin estavam relaxando quando Zanza apareceu no portão com sua arma secreta. Zanza explicou que veio como um lutador profissional e queria enfrentar Kenshin como o Isshin Shishi Himura Batosai. Zanza havia pesquisado tudo sobre Kenshin. Ele sabia que Kenshin havia estado ativo dos 14 aos 19 anos, começando como um verdadeiro assassino antes de operar como um espadachim guerrilheiro, e depois desaparecendo rapidamente após a vitória de Toba Fushimi para viver sob uma nova identidade. Zanza investigou tudo para derrotar Kenshin, mas, infelizmente, não conseguiu descobrir as causas e motivações por trás de suas ações. Por isso veio confrontá-lo diretamente. À distância, Gohei e Kihei observavam com satisfação. Kihei não estava preocupado com a possível derrota de Zanza. Mesmo assim, Zanza certamente feriria Kenshin, e eles iriam correr para acabar com ele quando a luta terminasse. Kihei até tinha uma arma pronta para isso. Dentro do pátio, Kenshin perguntou sobre os motivos de Zanza. Zanza lembrou de seu passado, mas não disse nada, insistindo apenas em lutar contra Kenshin. Ele também mencionou que desprezava os Ishinshishi, aqueles hipócritas que usavam o nome da justiça para cometer maldades. Após um momento de silêncio, Kenshin aceitou o desafio. Ele também perguntou se os responsáveis por essa missão eram o grupo de Kihei e pediu para que se mostrassem. Sob pressão dos 2 homens, Gohei e Kihei não tiveram escolha a não ser se levantar. Zanza arrancou a arma do velho Kihei, enfurecendo-o. Ao ver Kaoru se aproximar, Kihei ficou ainda mais irritado. Ele ainda queria retomar essa terra. Kihei ouviu isso e caiu em silêncio, triste. Zanza e todos se mudaram para outro local mais adequado para a luta. No caminho, Kenshin perguntou a Myojin se ele estava bem. Myojin não ficou muito surpreso e apenas perguntou se Kenshin tinha certeza de que poderia vencer. Aquela lança parecia muito poderosa. Zanza disse que não era uma lança. Ambos os lados chegaram a uma margem de rio com poucos transeuntes. Só então Zanza puxou sua arma, se apresentando como Sagata, conhecido no submundo como Zanza. A arma era um Zanbatu, uma espada enorme criada antes do período dos estados combatentes, extremamente pesada e incrivelmente rara. Kenshin calmamente desembainhou sua pequena espada, e ambos rapidamente tomaram suas posições prontos para lutar. No momento em que Zanza atacou, Kenshin usou sua velocidade para aparecer atrás dele e, com um golpe, o lançou para longe. Justo quando parecia que a vitória era certa, Zanza surgiu calmamente da nuvem de poeira,
pegou sua espada e continuou lutando. Só então Kaoru se lembrou. Esse homem não dependia de sua espada, mas lutava usando uma força física avassaladora. Kenshin não ficou surpreso nem abalado. Ele simplesmente levantou sua espada mais uma vez. Gorrei estava se achando quando Kihei o lembrou para não comemorar cedo demais. O Zanbatsu foi facilmente desviado por Kenshin, então as chances de Zanza vencer ainda eram muito baixas. Ele já havia elaborado um novo plano para derrotar Kenshin. Realmente um velho astuto. Ambos os lados continuaram para a segunda rodada. Zanza mais uma vez avançou com força avassaladora. Kenshin rapidamente desviou, até se sentando na lâmina para bloquear os ataques antes de contra-atacar Zanza. Kenshin avisou que a espada de Zanza não tinha chance aqui, então executou rapidamente uma série de golpes no peito, lançando Zanza para longe. Kenshin já havia percebido a fraqueza desse enorme Zanbatou. Embora aterrorizante, era também pesada e desajeitada, o que significava que o portador só podia balançar para cima ou cortar para baixo. Esse cálculo preciso fez Zanza reavaliar Kenshin e sua força. Kenshin não queria continuar outra rodada. Ele aconselhou Zanza a não lutar em vão e a se render cedo para acabar com tudo. Deitado no chão, as memórias de Zanza voltaram a 10 para Tusundu. O exército Sekihu, a vanguarda militar, estava viajando por toda parte para espalhar a notícia pelo Japão de que o Isshin Shishi, se juntando ao governo, teria seus impostos reduzidos pela metade. Todos os cidadãos respeitavam muito esse exército e as boas notícias que traziam. Zanza, ainda jovem na época, viajava com eles. O Esquadrão 1 do Seki era comandado por Sagarasusu. Eles haviam chegado à parte norte de Tusundu. Quando o exército estava descansando em uma pequena área rural, Zanza teve a chance de conversar com o capitão Sagara. Esse homem estava apreciando a vida pacífica das pessoas ali. Ele valorizava essa nova era, onde as distinções de classe não existiam mais, onde todos os seres eram iguais. E era maravilhoso que o Sekiho espalhasse essa mensagem. Zanza então perguntou a Sagara se, após as reformas, quando todos os seres fossem iguais, um garoto de fazenda como ele poderia ter um sobrenome. Ele queria adotar o nome Sagara. Os dois conversaram alegremente, mas seus dias felizes não duraram muito antes que o Sekiho recebesse a notícia de que seu exército estava sendo rotulado como um exército falso do governo e estava sendo preso e caçado pelo governo. Eles não podiam acreditar que haviam sido traídos e abandonados, e que a notícia sobre a redução de impostos que tinham a missão de espalhar era uma mentira. Dada a situação, Sagara só podia fazer com que seu exército fosse para a sede em Shinosuwa para esclarecer as coisas. Zanza e seu amigo tiveram que ficar para trás porque era muito perigoso. Após dias de espera, o amigo de Zanza, Katsuhiro, trouxe uma notícia terrível. O capitão havia morrido. No centro da vila, Zanza ficou horrorizado ao ver apenas a cabeça de Sagara restante. Ele havia sido executado porque o falso exército Sekihu havia espalhado informações falsas, e sua cabeça seria exibida por toda parte para anunciar isso. Voltando ao presente, essas memórias deram a Zanza a força para se levantar e continuar lutando. Aquele passado trágico fez Zanza carregar o peso do mal e duvidar da justiça. Kenshin ficou chocado ao ouvir o nome Exército Sekihu. Zanza aproveitou o momento para avançar e empurrá-lo. Vendo a oportunidade, Kihei puxou uma arma e atirou em Kenshin. Ele tinha mais de uma arma, mas nesse instante, Kenshin se levantou ileso. Ele conseguiu usar sua espada para bloquear a bala a tempo. Kihei mudou de plano e apontou a arma para Koyoru e Myojin. Justo quando Gorrei ia amarrá-los, o Zanbato de Zanza cortou o ar. Kenshin não foi mais gentil desta vez. Ele usou sua espada para lidar com o velho ardiloso. Zanza então pegou sua espada novamente, querendo continuar. Kenshin também virou sua espada, pronto para lutar. Desta vez, Zanza usou a força centrífuga para aumentar seu poder rotacional. Durante todos os anos de erros, Zanza só queria se tornar mais forte para derrotar os Isshin Shishi e vingar o Sekihu do passado. Ele nutria um ódio profundo pelos desprezíveis Isshin Shishi. Enfrentando o golpe da espada de Zanza, Kenshin respondeu com ferocidade. Depois de mandar o Zanbatou para longe, Kenshin desferiu um golpe poderoso para acabar com seu oponente. Quando a batalha terminou,
Kenshin se virou para chamar um médico para tratar Zanza, mas ele insistiu em continuar a luta. Diante de sua teimosia, Kenshin simplesmente se aproximou e o socou, lembrando-o de que o inimigo do Sekiryu nunca foram os Isshin Shishi. Ele deveria pensar bem sobre isso. De longe, Kyoru gritou que Kenshin não era um Isshin Shishi como Zanza afirmava. Myogin também gritou que protegeria Kenshin se Zanza ainda quisesse lutar. Zanza ficou atordoado com suas palavras. Kenshin lhe disse suavemente que a restauração Meiji ainda não havia terminado. Eles ainda estavam na era Meiji. Aqueles que pareciam felizes, na verdade, viviam em um tempo de opressão de classes. Ele mesmo era apenas um homem tentando se redimir pelas vítimas que morreram sob a lâmina de Hitokiri Batousai. Zanza ficou chocado. Ele se lembrou do passado, do Capitão Sagara daquelas épocas. O que Kenshin disse realmente se assemelhava a Sagara, permitindo-lhe ver a figura do capitão através de Kenshin. Só então Zanza aceitou sua derrota e desabou. Ele se desculpou em silêncio com o capitão antigo por ter perdido o caminho, e se desculpou consigo mesmo por ter caído tão baixo. Um novo dia passou. Kaoru mencionou brevemente a condição lamentável de Zanza. Tanto Kaoru quanto Myojin aconselharam Kenshin a não ficar triste com o que Zanza havia dito. Ele realmente não era um Isshin Shishi tão terrível. Hoje, os três foram novamente ao restaurante de hot pot de carne para celebrar. Mas logo na porta encontraram os três bêbados de antes caídos no quintal. O que havia lutado contra eles era Zanza, agora coberto de ataduras. Kenshin perguntou por que ele não se livrava do caráter maligno que carregava. Zanza disse que sua natureza estava com ele há tanto tempo que não poderia ser apagada imediatamente. Ele também disse que observaria Kenshin de perto para ver se ele era realmente um bom Isshin Shishi. Zanza disse que não usaria mais o nome Zanza. Afinal, aquela espada estava quebrada e ele havia abandonado a vida de lutador. Agora, ele era simplesmente Sagara. Eles se separaram rapidamente na porta da loja, cada um começando uma nova jornada. Kagura continuou indo ao dojo Kami Akashin para pedir comida. Diante do peixe mal grelhado de Koyoru, só Kenshin sorriu e elogiou como estava delicioso. Koyoru perguntou com raiva o que Sagara estava fazendo ali. Sagara simplesmente disse que estava desempregado e sem dinheiro, então naturalmente tinha que vir aqui comer de graça. Enquanto conversavam, o chefe de polícia apareceu dizendo que queria falar com Himura, também conhecido como Kenshin. Ele queria pedir sua ajuda. Ao entrar no salão ancestral, o chefe de polícia pediu primeiro que todos os presentes mantivessem esse segredo pela honra da polícia. Então, passou ao assunto principal. Ele queria que Kenshin derrotasse um bandido. Essa pessoa era conhecida como Kurogaza. Ele estava atualmente mirando em Isshin Shishi, ativos nas finanças, política e governo. Ele era um espadachim veterano que nunca havia sido derrotado. Kaoru achou que essa pessoa era um revolucionário querendo iniciar uma rebelião, mas o chefe de polícia explicou que Kurogaza era alguém que simplesmente amava matar. Quanto mais ele matava, mais prazer sentia. Esse homem apareceu em Shizuoka há 2 meses, e mais de 100 pessoas já haviam sido mortas ou gravemente feridas. A polícia não conseguia lidar com Kurogaza porque ele os derrubava antes que pudessem sacar suas armas. Além disso, ele tinha a habilidade de paralisar pessoas. Ao ouvir isso, Kenshin reconheceu essa técnica de espada. Ele acreditava que essa pessoa era sedenta de sangue, com um coração de ferro e pedra, e não deveria existir neste mundo. A cena mudou. Um homem gordo declarou com arrogância que não precisava de proteção policial. Ele havia sobrevivido à restauração Meiji. O que a polícia insignificante sabia? Além disso, ele já havia contratado seguranças muito superiores. O chefe de polícia não conseguiu convencê-lo, e só pôde baixar a cabeça. Nesse momento, Kenshin entrou lentamente para cumprimentá-lo, com Sagara o seguindo. O homem gordo chamado Tani e seus companheiros ficaram aterrorizados ao vê-los. Tani não se atreveu mais a ser descuidado. Ele imediatamente concordou em deixar Kenshin e Sagara ficarem e o protegerem. Sua atitude arrogante desapareceu completamente. A noite caiu e a polícia cercou todo o prédio. Enquanto esperavam, Kenshin e Sagara jogaram Go e conversaram. Kenshin explicou que não gostava de ter que usar o nome Badosei, mas não podia fechar os olhos para o sofrimento de todos. Sagara simplesmente veio porque queria lutar.
Sagara então perguntou sobre a técnica de espada de Kurogaza que o chefe de polícia mencionou antes. Kenshin explicou que só tinha ouvido um boato há 10 anos. Nesse momento, gritos irromperam do lado de fora. Sagara e Kenshin imediatamente correram para fora em modo de batalha, sem esquecer de puxar Tani para um canto em segurança. Justo quando esperavam que o inimigo entrasse pela porta principal, Kurogaza já estava na janela, tendo lidado facilmente com alguns tolos do lado de fora. De volta ao dojo, Kaoru estava tão preocupada que não conseguia dormir. Então, ela saiu para esperá-los. Voltando à mansão, Kurogaza sorriu com arrogância como se a vitória fosse certa. Diante dessa presença avassaladora, Kenshin pediu a Sagara e aos outros que protegessem Tani, enquanto ele ia lutar contra Kurogaza. Mas então Tani gritou para seus seguranças avançarem e lutarem para protegê-lo. Kurigaza sorriu satisfeito. Todos que atacaram foram mortos instantaneamente. Sagara ficou atônito com a velocidade e o poder diante dele. Ele imediatamente disse para todos recuarem. Mas, nesse momento, Kirigasa usou sua técnica para paralisá-los. Sagara, apesar de difícil, ainda conseguia se mover. Kenshin aproveitou a oportunidade para atacar Kirigasa, mas foi rapidamente cortado na mão. Kenshin não teve medo. Lembrou-se do boato de 10 anos sobre um homem sem facção, um assassino da vila Hitokiri chamado Yudo-Jain. Kirigasa também sabia da identidade de Kenshin como Himura Batusai. Ele usou a técnica de paralisia novamente, mas Kenshin a repeliu facilmente. Kirigasa então aproveitou para lidar com Tani primeiro e completar sua missão. Nesse momento crítico, Sagara quebrou rapidamente o feitiço e correu para proteger Tani. Embora tenha sido esfaqueado, Kenshin usou essa chance para atacar Kirigasa e quebrar sua técnica de paralisia. Kurogaza rapidamente recuou. Ele decidiu mudar seu alvo de Tani para Kenshin e prometeu que se encontrariam novamente em breve para continuar a luta. O chefe de polícia se preocupou com Kenshin, mas Kenshin achou isso bom. Sagara percebeu vagamente que era por isso que Kenshin aceitou o pedido do chefe. Kenshin apenas disse que a missão falhou. Aquele homem não era um inimigo comum. Embora este fosse o incidente com menos vítimas entre os massacres de Kurigaza, Kenshin não ficou satisfeito por não ter lidado com um mentor. Sagara perguntou sobre a técnica de Kurigaza. Kenshin explicou que era uma arte de espada formada por 3 formas de caracteres, 1, 8 e 10, combinadas para criar uma técnica final extremamente perigosa que só seu criador poderia usar. Naquela batalha, Kenshin notou que Kurigaza não usou a técnica contra quem o atacava, apenas contra os que haviam perdido a vontade de lutar ou queriam fugir. Sagara permaneceu otimista, acreditando que Kenshin resolveria tudo. Kenshin disse que 10 anos atrás, ele prometeu nunca mais matar, enquanto Kirigasa continuava a massacrar. O equilíbrio estava desigual. Ele se lembrou do boato de 10 anos atrás. Alguém disse que Kurigaza era membro do Shinsengumi, a facção mais poderosa do lado Bakufu, e inimigos jurados dos Ishinshishi. Mas ele desertou e reapareceu sob os Ishinshishi. Era alguém que agia puramente por sede de sangue com poder supremo. Realmente difícil de lidar. Kenshin decidiu que teria que enfrentar Kurogaza. Ele apenas pediu a Sagara para ajudá-lo com uma coisa. Ao amanhecer, Sagara voltou ao dojo e encontrou Kaoru cochilando no quintal. Depois de acordar e não ver Kenshin, Sagara explicou que Kenshin agora se tornara um alvo e não voltaria mais aqui. Ele pediu a Sagara para cuidar de todos enquanto estivesse ausente. Kenshin entendeu que os assassinos do Bakumatsu geralmente atuavam perto de rios, então ele foi lá para encontrar Kirigasa. Ao ouvir isso, Kaoru imediatamente quis ir encontrar Kenshin para ajudá-lo. Sagara a avisou para não agir imprudentemente. Kaoru não queria apenas ir lá para ajudar Kenshin. Ela também se preocupava que, após a luta, Kenshin partiria e nunca mais voltaria. Afinal, ele era apenas um vagabundo. Quem sabia quando ele iria e viria? Myojin e Sagara puderam apenas observar Kaoru se virar e ir embora. À beira do rio, Kenshin sentou-se em silêncio, esperando. Mas quem chegou não foi Kurogaza, mas uma Kaoru muito irritada. Ela queria ficar e esperar com Kenshin. Kenshin disse que se tivesse que lutar protegendo alguém, não conseguiria vencer. Kaoru ficou em silêncio por um momento. Depois desamarrou a fita do cabelo e deu a Kenshin como um símbolo de promessa.
Kenshin sorriu e aceitou, prometendo devolvê-la. Nesse instante, Kurigaza apareceu como um fantasma, agarrou Kaoru e fugiu de barco. Kenshin imediatamente começou a persegui-lo, mas sua velocidade não era suficiente. Kurigaza jogou-lhe um bilhete marcando a data da batalha antes de partir. Essa ação apenas aprofundou o ódio de Kenshin. Naquela noite, Kenshin leu cuidadosamente o bilhete e depois o rasgou em pedaços. Ele se dirigiu lentamente ao ponto de encontro designado na floresta à meia-noite. Sem encontro, sem retorno. Em outro lugar, Kurigaza acendia um cigarro tranquilamente enquanto esperava por Kenshin, com Kaoru amarrada em um canto dentro de um memorial de pedra. Ele havia feito de Kaoru um refém principalmente para enfurecer o Rimuru Batusai dentro de Kenshin. Kyoru insistia que Kenshin nunca se tornaria uma pessoa assim. Ele era realmente um homem muito gentil. Nada parecido com o que esse vilão afirmava. Kurigaza apenas zombou das palavras de Kaoru, dizendo que ela não sabia nada sobre Hitokiri Batusai. E ele conhecia verdades muito mais chocantes. Kenshin já foi alguém cujo mero nome fazia as pessoas se mijarem de medo. Alguém que não hesitava em trazer morte eterna aos seus inimigos. A primeira vez que se encontraram, Rimuru Batusai e Kurigaza foi em Kyoto durante a era Bakumatsu, quando nenhum dos dois ainda era vagabundo. Estando em lados opostos, eles imediatamente se atacaram em um combate impiedoso. Mas naquela época, Kenshin saiu imediatamente em vez de acabar com Kurigaza. Testemunhar a sede de sangue fria de Kenshin naquela época encheu Kurigaza de imensa empolgação. Isso foi parte do que o levou a matar tanto aliados quanto inimigos, tornando-se um assassino frio como Kenshin. Agora, dois assassinos se matando seria maravilhoso. Ele queria acertar as contas ali, e se pudesse matar Kenshin, melhor ainda. Kurigaza não deixaria Kaoru dizer mais palavras ingênuas. Ele queria que ela testemunhasse tudo de perto. Assim que o relógio marcou meia-noite, Kenshin chegou com um rosto sério e olhos penetrantes. Ele não mantinha mais a calma, e rapidamente sacou sua espada, apontando a lâmina afiada para seu oponente, pronto para lutar imediatamente. Uma vez prontos, ambos partiram um contra o outro para um duelo de espadas. Sua força parecia equilibrada. As técnicas de Kurigaza não conseguiam derrubar Kenshin, mas ver um Kenshin tão frio chocou Kaoru imensamente. Kenshin foi o primeiro a ser atingido quando seu inimigo usou não uma, mas duas espadas, ferindo seu ombro. O inimigo aproveitou um momento de distração de Kenshin. Kurigaza achou que não era emocionante o suficiente, já que Kenshin ainda não havia liberado todo o seu poder. Então ele usou sua técnica de paralisia em Kaoru, fazendo-a não conseguir respirar por 2 minutos, tempo suficiente para matar alguém. Kenshin ficou ainda mais furioso com um homem à sua frente. Ele imediatamente atingiu Kurigaza no rosto, quebrando seu nariz. Ser atingido apenas deixou Kurigaza mais satisfeito com a atitude de Kenshin. Ele reajustou o nariz e se levantou novamente. Justo quando estava prestes a atacar, Kenshin usou uma técnica para forçar Kurigaza a liberar a paralisia em Kaoru. Mas Kurigaza disse que Kaoru só poderia ser salva se ela se salvasse ou se quem lançou o feitiço fosse morto. Diante disso, Kenshin parecia não ter escolha a não ser matar o inimigo à sua frente. Mas isso significaria trair seu próprio voto. Nesse momento, Kurigaza fez uma autossugestão poderosa para liberar todo o poder latente de seu corpo. Ele se declarou o mais forte e, por respeito a Kenshin, usaria sua técnica mais poderosa e desprezível para eliminar seu oponente. Kenshin então guardou sua espada de lâmina invertida, com os olhos cheios de ódio, querendo despedaçar Kurigaza. Kurigaza viu Kenshin assumindo a postura para o Batujutsu, uma técnica extremamente poderosa, e ficou estupefato. Ele começou a hesitar. Um movimento em falso e essa técnica poderia matá-lo. Mas se conseguisse desviar, eliminar Kenshin seria garantido. Apesar da hesitação, Kurigaza avançou com arrogância, acreditando que a fraqueza da espada de lâmina invertida diminuiria a velocidade do golpe de Kenshin. De fato, ele conseguiu desviar. Kurigaza balançou sua espada novamente. Mas desta vez, Kenshin não usou a lâmina. Ele usou diretamente a bainha para bloquear o ataque. O golpe falhado empurrou Kurigaza para trás. Kenshin levantou sua espada. Com esse golpe final, ele poderia matar Kurigaza completamente, mas simplesmente ficou parado naquela posição.
Kurigaza provocou Kenshin com arrogância para atacar rápido, fazendo-o se preparar para golpear com raiva. Kyoru testemunhou tudo. Após relembrar tudo que Kenshin lhe dissera, ela não podia deixar que ele voltasse a ser como antes. Compreendendo tudo, Kyoru usou sua própria força para quebrar o feitiço de paralisia e gritou alto para Kenshin parar. Ao ver que Kyoru havia escapado do feitiço, Kenshin imediatamente parou seu movimento e correu para pegá-la antes que ela caísse. Nesse momento, Kurigaza recuperou sua força. Ele aproveitou a oportunidade para apontar sua espada para os dois. Kenshin permaneceu completamente calmo. Ele esperou a lâmina descer antes de atacar primeiro, cortando diretamente o peito de Kurigaza. Kurigaza não mostrou medo ao ser ferido. Mesmo caído derrotado no chão, ele continuou chamando Kenshin para matá-lo. Caso contrário, sua sobrevivência levaria a polícia a descobrir a figura dentro do governo Meiji que o havia contratado como assassino. Kurigaza revelou uma dura verdade. Mesmo com reformas e avanços tornando os assassinatos públicos impossíveis, eles simplesmente fariam isso nas sombras. Finalmente, Kurigaza ficou completamente imóvel. Seus olhos se reviraram para trás. Ele havia descido ao inferno. Kenshin permaneceu em silêncio diante de suas palavras, contemplando o que havia acontecido. No caminho de volta, Kyoru agradeceu a ele por salvá-la. Kenshin também a agradeceu, pois se ela não o tivesse parado, ele teria se tornado um assassino novamente. Kenshin também tirou a fita de cabelo para devolver a Kyoru, mas, por causa da batalha, agora estava ensopada de sangue vermelho, perdendo sua bela cor azul de antes. Isso deixou Kaoru furiosa, e ela repreendeu Kenshin severamente. No dia seguinte, a Aurora chegou novamente. Myojin e Sagara viram os dois voltarem e os receberam com alegria. Como se aquele lugar fosse um lar, e eles fossem família. Na vila, uma mulher estava fugindo de homens misteriosos, parecendo extremamente apressada e apavorada. No dojo, Kaoru procurava Kenshin em todos os lugares, mas não conseguia encontrá-lo. Sagara também estava ausente. Mayugin explicou que Sagara levou Kenshin para algum lugar. Ela também mencionou que foram a um restaurante chamado Shuaya, um lugar que costumava ter casas de jogo. Ao ouvir isso, Kaoru ficou chocada e indignada com a atitude deles. No restaurante Shuaya, Sagara e Kenshin estavam jogando. Graças ao julgamento de Kenshin e seus olhos afiados, ganharam muito dinheiro rapidamente. Sagara o trouxe aqui por isso. E também para animar Kenshin após o incidente com Kirigasa. Kenshin não estava muito entusiasmado com esses jogos de azar. Enquanto jogavam, a mulher do início foi encurralada. Ela não teve escolha a não ser correr para dentro do restaurante Shuaya. Dentro, Sagara jogava enquanto perguntava sobre Yota, um dono de doceria na vila e seu bom amigo. Todos disseram a ele que Yota havia falecido no início do mês, o que chocou Sagara. Yota morreu por causa de ópio e drogas após consumir uma grande quantidade e ter uma overdose. Ao ouvir isso, Kenshin sentiu uma suspeita crescer dentro dele. Afinal, drogas eram muito caras. Como pessoas comuns poderiam comprar tantas? Nesse momento, a mulher de antes entrou no recinto e interrompeu a todos. Ao ver que Kenshin tinha uma espada, ela se aproximou e pediu ajuda contra os vilões que a perseguiam. 2 capangas chegaram exigindo que entregassem Megumi. Sagara imediatamente nocauteou o gordo à sua frente com um soco. O restante os ameaçou, dizendo que eram membros de Kanryu. Mas Sagara não teve medo, e também o socou. Ao contrário de Sagara e Kenshin, os outros ficaram cautelosos e temerosos ao ouvir o nome de Kanryu e pararam a tentativa de resgate. Sagara explicou a Kenshin que Kanryu era um jovem empresário que vivia nos arredores da cidade. Ninguém sabia em que negócios obscuros ele estava envolvido, mas recentemente sua riqueza disparou. Uma pessoa muito suspeita, mas com poder suficiente para deixar todos cautelosos. Ele se tornou uma força importante aqui. Megumi explicou que não era amante de Kanryu e não sabia nada sobre essas pessoas. Mas então um homem estranho apareceu. Ele se sentou no canto da sala sorrindo, enquanto expunha Megumi. Essa mulher era, na verdade, alguém que o líder havia ordenado vigiar constantemente e havia escapado do acampamento, por isso estava sendo perseguida. Megumi ordenou com raiva que ele voltasse e dissesse a Kanryu que encontraria uma forma de escapar.
Alguns queriam avançar e lidar com o homem estranho, mas foram rapidamente contidos por ele. Após fazer suas ameaças, o homem estranho rapidamente atirou em Megumi para levá-la de volta à mansão da organização. Kenshin correu para proteger a todos. Sagara e ele não hesitaram em atacar esse canalha. Megumi avaliou secretamente que aquelas pessoas não eram lutadores comuns e pediu diretamente que a ajudassem a escapar de Kanryu. Sem dizer uma palavra, Sagara agarrou a mão de Megumi, querendo que ela assumisse a responsabilidade pelos ferimentos de seus dois amigos. Durante a luta, Megumi deixou cair alguns pacotes de papel. Ao olhar de perto, eram drogas. No dojo Kamiya Kashin, Kaoru e Myojin estavam praticando quando ouviram todos voltarem. Kenshin apresentou Megumi a Kaoru. Sagara não queria revelar o assunto das drogas. Então, ele optou por dizer coisas enganosas que chocaram Kaoru. Ela imediatamente os repreendeu por se envolverem em um tráfico humano tão desprezível. Megumi se aproximou de Kenshin tentando seduzi-lo, o que irritou Kaoru. Sagara só conseguiu pedir para pararem de provocar Kaoru, mas ela estava tão brava que expulsou os três do dojo. Megumi queria contratar Kenshin como seu guarda-costas, mas Sagara e Kenshin se concentraram em investigar rapidamente a situação. Sagara odiava profundamente o ópio e queria chegar à raiz do problema. Nesse momento, um amigo do cassino correu até eles, dizendo que algo havia acontecido. Na ponte, os moradores se aglomeravam para ver o que estava acontecendo. A polícia havia retirado 2 corpos do rio. Coincidentemente ou não, eram os 2 que os atacaram e falharam naquela manhã. Kenshin observou por um momento e avistou os homens de Kanryu. O homem alto também o observou e perguntou a seu subordinado Bashimi sobre o paradeiro de Kenshin. Bashimi queria lidar com eles, mas com todos ao redor, uma confrontação direta não era conveniente. Kanryu ordenou a seus subordinados que lidassem e capturassem Kenshin e Megumi. O grupo de Kenshin também percebeu que os homens de Kanryu estavam lá. Segundo Megumi, o homem alto era o líder do Oniwaban, um homem extremamente capaz chamado Shinomori Heihachi. Essa organização era muito mais aterrorizante que um mero comerciante como Kanryu. O grupo rapidamente identificou seus alvos de combate. Ambos os lados se encararam com ódio ardente. Naquela noite, Kenshin desenhou um diagrama da estrutura organizacional de Kanryu. Ele perguntou a Megumi sobre a questão das drogas, mas ela permaneceu em silêncio, pois não era parte de sua tarefa. Megumi não confiava verdadeiramente neles nesse momento. Seu principal objetivo era deixar aquele lugar, pois a probabilidade de Kenshin derrotar o Oniwaban era muito baixa. Do lado de fora, Kyoru escutava ansiosamente a conversa. Sagara a confortou para não se preocupar demais. Ela sabia como Kenshin era. Ele só queria fazer o bem e salvar as pessoas. Então Kenshin saiu da sala. Depois de dar o diagrama a todos, ele lembrou a Kaoru para ter cuidado com a situação que estava por vir. Ele também prometeu proteger Kaoru adequadamente, diferente do que aconteceu com Kuragasa. Ao ouvir isso, Kaoru corou e assentiu em concordância. Nesse momento, Myojin, que estava escutando, apareceu e exigiu furiosamente se juntar a eles. De longe, Megumi os observava conversando. Ela inconscientemente recordou suas circunstâncias passadas, sobre seu pai, mãe e irmãos amados. Nesse momento, uma grande explosão soou na frente da casa. Os homens de Kanryu haviam chegado. Enfrentando-os estava uma criatura que parecia meio humana, meio monstro, extremamente aterrorizante com seu corpo enorme. Ele se apresentou como Hayatoko, um membro do Oniwaban. Sagara queria lidar com isso pessoalmente e fazê-los revelar informações sobre o ópio. Ele imediatamente avançou para estrangular Hayatoko, ignorando o conselho de Kenshin. Mas esse monstro não se esquivou. Em vez disso, esperou até que Sagara se aproximasse para detonar a bomba em sua boca. Vendo Sagara ileso, Hayatoko não ficou muito alarmado e quis continuar lutando. Afinal, se uma bomba não funcionou, algumas a mais matariam alguém. De longe, Bishimi observava a situação com um sorriso, acreditando que Hayatoko poderia facilmente reduzir essas pessoas a cinzas. Após observar por um momento, Kenshin drill sua espada para lutar. Ele cortou as chamas com seu sakabatu. Hayatoko não desistiu e continuou atacando com fogo. Mas Kenshin continuou usando sua espada para se defender. Sem ninguém prestando atenção,
Megumi quis aproveitar a oportunidade para escapar. Kyoru correu para impedi-la, lembrando que Kenshin lutava para protegê-la. Então ela não deveria agir como uma vilã traiçoeira. Megumi disse claramente que Kenshin e os outros não poderiam derrotar agentes Oniwaban de nível médio. A situação atual era apenas para ganhar tempo. Kaoru acreditava firmemente que Kenshin venceria, pois ele não era um espadachim comum. De fato, Hayatoko ainda não havia tocado um fio de cabelo de Kenshin. Em sua fúria, Hayatoko não hesitou em pegar o recipiente de óleo nas costas. Kenshin queria continuar lutando, mas Sagara o parou, dizendo que era uma luta entre os dois. Kenshin assentiu e deu um passo para trás. A provocação de Sagara enfureceu Hayatoko, que imediatamente cuspiu uma explosão de chamas. Sagara não foi queimado pelo fogo. Em vez disso, ele deu um soco forte na boca de Hayatoko e puxou algum tipo de bolsa de dentro da boca do monstro. Isso era o que permitia ao bastardo respirar fogo. Hayatoko estava exposto, mas não mostrou medo. Ele acreditava que Sagara estava ferido e não poderia dar outro soco. Desta vez, o inimigo usou um ataque normal. Como Sagara não podia usar as mãos, ele simplesmente levantou a perna para derrubar aquele bastardo de Oniwaban. Megumi ficou impressionada com a performance dos dois homens. Kaoru apenas disse que não sabia muito sobre eles, mas eram seus dois camaradas mais confiáveis. Megumi observou silenciosamente todos conversando. Quando terminou, todos estavam em volta de Hayatoko sem saber o que fazer com ele. Mishimi assistia de longe, furioso com o plano fracassado. Ele culpou Megumi e quis aproveitar a chance para eliminá-la rapidamente. Kenshin imediatamente percebeu a intenção de matar e tentou correr, mas o ataque foi rápido demais para ele alcançar a tempo. Momento crítico. Myojin, sendo o mais próximo, correu rapidamente e usou a mão para bloquear o projétil para Megumi. Embora o garoto não entendesse o que estava acontecendo, a missão atual de Kenshin era proteger essa mulher, então ele quis contribuir. Assim que terminou de falar, Myojin desabou em dor. O projétil estava envenenado. Justo quando Bishimi estava prestes a atacar novamente, Kenshin correu para enfrentá-lo. Mas desta vez, outra pessoa apareceu e puxou Bishimi a tempo. A situação era crítica. A terceira pessoa propôs proativamente um cessar-fogo. Kenshin exigiu que ele entregasse o antídoto, mas não teve sucesso. Essa pessoa rapidamente aproveitou a oportunidade para empurrar Kenshin para trás e escapar levando o outro. A situação era desesperadora. Kenshin decidiu não perseguir, mas ficar e tratar Myojin primeiro. Kyoru estava prestes a sugar o veneno da ferida quando Megumi correu para impedi-la. Sugar veneno da ferida aceleraria a infecção e pioraria as coisas. Ela o examinou e rapidamente reconheceu que Myojin havia sido envenenado com Dakra. Megumi imediatamente ordenou que todos agissem rápido e chamassem um médico para salvar o menino. Após o tratamento, o médico anunciou que Myojin havia se estabilizado temporariamente e precisava de mais 3 a 4 dias de descanso. Antes dos agradecimentos de Sagara e Kaoru, o médico disse que não foi ele quem salvou Myojin. Tudo foi graças à receita que Megumi escreveu. Continha conhecimentos médicos ocidentais. Pelas palavras deles, o médico ficou surpreso ao reconhecer Megumi. Ela era assistente de um médico que havia morrido 3 anos atrás, que ele conhecia. Nesse momento, Megumi estava se preparando para sair quando Kenshin a segurou. Ele apenas a agradeceu por salvar Myojin. Megumi disse que partiria amanhã para mantê-los a salvo das pessoas de Kanryu. Com suas palavras, Kenshin soube que Megumi era de Izo. Ele perguntou gentilmente se ela poderia contar a verdade. Dentro da sala, o médico também falou da família Takane, uma família prestigiada no mundo médico. Tanto mulheres quanto crianças eram habilidosas em medicina, e eram uma família muito bondosa. A família deixou o Japão para estudar medicina ocidental na Holanda. Eles foram especialmente perdoados, mas quando voltaram para Izu, a guerra estourou lá. A família Takane se juntou à guerra, mas deixou Megumi para trás. Após a guerra, ela ficou sozinha. 5 anos depois, Megumi veio para Tóquio e se tornou assistente de um médico. Depois que esse médico desapareceu, ela também sumiu. O médico queria falar com Megumi. Só então Sagara e Kaoru se lembraram e temeram que ela já tivesse fugido. Do lado de fora,
Megumi contou a história de 5 anos atrás. O médico que ela assistia havia feito uma parceria secreta com Kanryu para produzir drogas. O que Megumi tinha era chamado de teia de aranha, 2 vezes mais viciante e 4 vezes mais lucrativa. Kanryu queria vender grandes quantidades no mercado e precisava da fórmula dessa droga de teia de aranha. O médico foi morto devido a conflitos internos. Megumi se tornou a única que sabia como fazê-la. Então, ela foi mantida por Kanryu. Megumi saiu porque não queria continuar fazendo mal. Ela queria salvar pessoas e encontrar sua mãe e irmão perdidos. Kenshin entendeu tudo. Ele disse que ela havia feito bem e deveria ficar aqui por um tempo. Kaoru e todos também saíram do beco escuro. Kaoru não demonstrou mais hostilidade em relação a Megumi. Ela apenas disse a Megumi para não tocar em Kenshin, entendeu? Em outro lugar, Heihachi havia recebido notícias. O mascarado chamado Hanyu relatou que Kenshin não era um homem comum. Na verdade, ele mesmo estava gravemente ferido e não poderia lutar nos próximos 2 ou 3 dias. Heihachi ordenou a Yashi, outro subordinado, que investigasse o passado de Kenshin para a organização. Na verdade, ele já tinha suas próprias suspeitas. No dia seguinte, Sagara caminhou silenciosamente pela rua, olhando para o monte de ópio em sua mão. À distância, uma velha vendendo doces estava sendo alegremente abordada por crianças. Essa imagem o lembrou de seu infeliz amigo Yuta e o deixou ainda mais irritado. No dojo, Megumi mostrou suas habilidades com Ohage e todos amaram. Kenshin até disse que o talento culinário de Megumi parecia melhor que o de Kaoru, o que a deixou furiosa. Sagara voltou neste momento, trazendo uma nova amostra de ópio que estava causando alvoroço na vila. Era o item mais procurado no mercado. Sagara parecia muito hostil com Megumi, alguém que havia feito ópio e prejudicado pessoas. Ele fez comentários sarcásticos e saiu do dojo para descansar. Kenshin consolou Megumi, dizendo para não ficar triste. Afinal, ela foi forçada. Já fazia mais de uma semana e o pessoal de Kanryu não fez novos movimentos. Sagara estava muito frustrado com isso, por isso falou rudemente. Mesmo assim, Megumi ainda levou a sério o título de fabricante de ópio, um rótulo profundamente insultuoso para ela. À tarde, Megumi lavava a louça quando viu um vendedor de livros entrar. Enquanto Megumi estava distraída, ele se transformou em Hanyu e ameaçou que, se ela fizesse qualquer movimento precipitado, ele jogaria mercúrio no poço e mataria todos ali. Megumi não teve escolha a não ser segui-lo para encontrar Kanryu. Na floresta, Kanryu sorriu e propôs novamente que Megumi voltasse a fazer drogas para eles. Ele ameaçou que se ela não obedecesse, queimariam o dojo Kamiya Kashin. As forças de Kanryu estavam espalhadas pelo país. Lidar com um dojo com poucas pessoas era tão fácil quanto virar a palma da mão. Kanryu a lembrou que ela já havia feito ópio. Que moral teria para ver a família ou se dizer Takane? Ela poderia muito bem continuar nesse caminho maligno. Kanryu avisou que ateariam fogo à meia-noite. Ela deveria pensar bem. Então ele saiu. Heihachi também estava lá. Ele se perguntou se o plano daria certo. Kanryu sorriu enigmaticamente. Afinal, tinham Hamuta Batusai. Provocação violenta não funcionaria. Melhor deixá-la ir sozinha. Assim, Kenshin não agiria. Megumi sentou-se no chão em desespero, lágrimas caindo na terra fria. À noite, todos receberam a carta que Megumi havia deixado. A carta dizia que pedia desculpas por partir em silêncio. Como o pessoal de Kanryu não atacaria, ela decidiu voltar para isso. Agradeceu a todos por cuidarem dela na última semana. Kenshin se culpou por não proteger Megumi. Concluiu que o pessoal de Kanryu a ameaçou, por isso ela escreveu a carta para ir embora. Kenshin queria que todos fossem resgatar Megumi, mas Sagara disse que não queria resgatar uma mulher que fazia ópio. Kenshin o lembrou que seu comportamento não era o de sempre. Sagara ficou em silêncio antes de confessar. Seu amigo, seu camarada, era um vendedor de doces, parceiro de jogo, sem talento, mas bondoso. Morreu pelas drogas que Megumi fez, por isso não queria ajudá-la. Kenshin disse que Megumi também era muito solitária. Ela também queria encontrar companheiros para chamar de família, para que não a abandonassem. Myojin queria ir junto. O menino se desvencilhou do aperto de Koyoru e correu atrás de Kenshin. Após um momento de silêncio,
Sagara lembrou Kaioru de preparar água para banho para 5 pessoas, e então foi com Myojin e Kenshin até a casa de Kanryu. Naquela noite, chegaram aos portões do complexo de Kanryu. Após cuidadosa discussão, os três rapidamente invadiram, derrubando um inimigo após o outro. No quarto de Kanryu, ele sorriu ao receber Megumi de volta, e sem mais palavras, ordenou que ela continuasse produzindo drogas de teia de aranha para negociar com forasteiros. Megumi lentamente se aproximou de Kanryu e imediatamente sacou uma lâmina, atacando-o. Ela queria acabar com tudo ali. Justo quando estava prestes a dar o golpe final, Eiyoshi apareceu a tempo e tirou a faca de sua mão. Kanryu imediatamente derrubou Megumi, e a socou, e chutou repetidamente para desabafar sua raiva. Eiyoshi lembrou Kanryu que o grupo de Kenshin havia chegado. Os três invadiram como uma tempestade. Contra suas espadas, derrotaram facilmente os soldados. Contra suas armas, também lidaram rapidamente com todos. Kanryu observava de cima e não conseguia acreditar na motivação de Kenshin. Megumi não tinha nada a ver com eles. Ayashi não ficou surpreso. Esse era o instinto de um assassino. Ele até queria fazer Kenshin rezar pelos Aniwaban. Sob pressão, Kanryu sorriu de forma bajuladora e imediatamente ofereceu uma grande quantia em dinheiro para comprá-los. Mas essa tática não teve efeito sobre Himura Batusai, que não agia por ganho material. Sem opções, Kanryu concordou em libertar o refém, mas exigiu que esperassem mais uma hora. Ao ver Kenshin e os outros saindo, Kanryu sorriu secretamente satisfeito. Ele planejava usar essa hora para forçar Megumi a revelar a fórmula da droga e, se possível, convencê-la a ficar. Mas Kenshin, na verdade, não havia saído. Ele simplesmente cortou uma grande lanterna em direção à mansão como um aviso. Kanryu ordenou a Ayashi que fizesse o Oniwaban vigiar com cuidado. Nesse momento, Ayashi agarrou o comerciante pelo colarinho e lembrou que o Oniwaban não pertencia a Kanryu. Eles estavam sob seu comando apenas. Ayashi queria prender Megumi na sala de observação para detê-los. Ele declarou que tomaria suas próprias decisões ali. Depois de ser espancada, Megumi finalmente acordou e percebeu que estava inconsciente em um lugar estranho. Depois de saber que Kenshin e todos vieram resgatá-la, sentiu-se irritada e extremamente preocupada por eles. Ayashi silenciosamente jogou uma faca curta para Megumi, declarando que, após eliminar o grupo de Kenshin, ela seria a próxima. Ela poderia escolher morrer de vergonha ou de forma sangrenta. Eiyoshi lembrou-a que o Aniwaban não atuava por ganho material. Eles só queriam lutar. Com isso, ele saiu rapidamente. Enquanto isso, Kenshin acabara de entrar na mansão quando encontrou seu primeiro inimigo, Hania. Vendo que esse não tinha intenção de recuar, o grupo não teve escolha a não ser recorrer à violência. Sagara notou que Hania tinha 2 placas de ferro acolchoadas nas mãos, o que explicava sua vantagem sobre Kenshin na luta de alguns dias atrás. Sem muitas palavras, Kenshin não se importou com vantagens ou desvantagens, e imediatamente assumiu sua posição pronto para atacar. Na primeira troca, Hania atacou de frente com as mãos, enquanto Kenshin rapidamente focava na defesa, em vez da ofensiva. Isso deixou Myojin, que observava de longe, muito indignado, achando que tal luta era covarde. Mas na verdade, Hania havia lançado uma técnica em Kenshin na semana passada, sem que ninguém soubesse, criando a situação atual. Ayashi estava muito confiante em Hania e suas técnicas. Apenas observava em silêncio do salão acima. Kenshin calmamente levantou sua espada e se posicionou. No olhar confuso de Sagara, Myojin reconheceu isso como uma das 5 posturas dos 5 elementos, um ataque que estenderia a espada para atingir e derrubar o oponente. Hania acreditava que essa postura só poderia defender e era difícil de atacar. Ele disse que Kenshin parecia superestimado e não era nem comparável ao líder Ayashi. Mas, assim que Hania avançou com arrogância, Kenshin desviou como um relâmpago e desferiu um golpe poderoso em seu rosto. Hania foi pego de surpresa e não conseguia acreditar. Kenshin expôs a verdadeira natureza da técnica de Hania. Ela vinha das tatuagens listradas horizontais em seus braços, que criavam ilusões que distorciam a visão do oponente e faziam com que perdessem o julgamento preciso, fazendo seus ataques errarem.
Por causa disso, Kenshin usou aquela postura de espada para medir a real desvio e escolher o ponto de ataque mais preciso. Também escapando da armadilha de ilusão de Hannya, Kenshin percebeu a estranheza desde o início e acreditou que a máscara era usada para impedir que os oponentes observassem suas expressões e direções de ataque. Hannya não tinha medo. Ele simplesmente explicou que usar a máscara era apenas para esconder seu verdadeiro rosto, nada mais profundo. Justo então, sob a pressão de Kenshin, a máscara quebrou em dois, revelando um rosto que não era diferente de um monstro. A pele de seu rosto havia sumido, seus lábios desapareceram e seus olhos eram desiguais em tamanho. Acontece que ele havia destruído seu próprio rosto para se disfarçar como qualquer um, desempenhando excelentemente suas funções como espião. Ele contou sobre seu passado abandonado com seus pais, como foi enterrado vivo e como foi salvo por Heihachi e Oniwaban. Por causa de tudo isso, ele não hesitou em se sacrificar pela organização. Vendo Hannya avançar, Sagara também ficou muito preocupado. Lutar contra alguém que não valorizava a vida era como lutar contra uma bola de algodão. Kenshin desviou enquanto perguntava a Hannya sobre o passado de Megumi. Hannya imediatamente mostrou um conhecimento profundo enquanto os dois colidiam como relâmpagos. O ataque de Hannya feriu Kenshin, mas ele finalmente desabou. Kenshin acreditava que o passado de Megumi era tão trágico quanto o de Hannya, então por que ele não demonstrava simpatia por ela? Na sala de observação, Kanryu ainda queria conversar com Megumi sobre escapar juntos. Ele disse que poderiam criar uma nova droga para salvar todos da dependência. E eles se tornariam boas pessoas salvando o mundo. Mas, após ouvir tudo, Megumi imediatamente rejeitou essa proposta. Sua ação fez com que Kanryu se tornasse hostil instantaneamente. Depois de xingar por um longo tempo, ele saiu furioso. Abaixo, após reorganizar sua formação, os três do grupo de Kenshin continuaram para a próxima sala. O que o saudou foi uma bola de ferro pesando toneladas, vindo em sua direção como um relâmpago. Felizmente, Sagara, Kenshin e Myojin conseguiram desviar. Essa arma pertencia a alguém chamado Shikaju, o principal guarda-costas da capital, e também um membro de Oniwaban. Enfrentando esse ataque físico, Sagara imediatamente avançou para bloquear os outros dois. Ele disse para que eles avançassem rapidamente para ganhar tempo. Ele lidaria com esse bastardo aqui. Kenshin aceitou pelo bem maior e carregou Myojin para a próxima sala. Shikijou havia obtido informações sobre Sagara de Hannya. Ele estava confiante de que a falta da enorme espada Zambutu tornaria Sagara muito mais fraco, permitindo que o derrubasse em um instante. Enquanto isso, Kenshin e Myojin prosseguiram rapidamente para a próxima sala. Myojin estava preocupado com Sugara, mas Kenshin confiava completamente, 100%, naquele jovem. Na sala 2, Sugara não estava ganhando vantagem contra esse lutador físico, mas seu apelido de forte como um boi não era à toa. Sagara imediatamente quebrou a corrente de ferro para continuar em pé e atacar. Mas seu oponente não teve piedade e continuou atacando. Quando parecia que Sagara tinha caído, Shikajou começou a contar seu passado. Ele foi um agente de Satsuma, da facção Isshin Shishi, mas foi derrotado por Heihachi quando tinha apenas 13 anos. Durante uma missão de espionagem ordenada pela organização, atraído pela oferta tentadora de Heihachi de uma droga que tornaria o usuário mais forte rapidamente, Shikijou aceitou e ganhou sua força atual. Ele estava muito satisfeito com a força de Sagara e sorriu, convidando-o a se juntar ao Oniwaban. Ele disse que Heihachi era muito mais forte que Kenshin e que as pessoas deveriam seguir os verdadeiramente fortes. Após ouvir tudo, Sagara riu sarcasticamente, dizendo que mesmo que Heihachi fosse forte, isso era tudo que ele tinha. Kenshin não era como eles. Ele não só tinha mais força, mas também era 100.000 vezes uma pessoa melhor que Heihachi. Essas palavras enfureceram Shikajou, que atacou furiosamente. Desta vez, Sagara segurou ambas as mãos de Shikajou. Ele continuou provocando, dizendo que não importava quão forte o Oniwaban fosse. Se usassem sua força como ferramentas para o bastardo Kanryu, como poderiam se comparar a Himura Batusai e seu grupo? Shikajou ficou ainda mais enfurecido e atacou Sagara com a cabeça, fazendo sangue jorrar de sua cabeça. Mas desta vez, com a força dos braços e determinação,
Sagara conseguiu quebrar facilmente todos os dedos daquele bastardo, enquanto Shikajou ficou atordoado. Com um último soco reto no rosto, Sagara o derrubou. Embora vitorioso, Sagara estava sem forças. Ele rapidamente desmaiou. Enquanto isso, no salão, Kenshin e Myojin se depararam com Heihachi. Kenshin seguiu seu princípio habitual, usando palavras para pedir que liberassem Megumi e parassem essa luta sem sentido. Mas Heihachi não era um covarde como Kanryu. Sem muitas palavras, ele simplesmente disse a Kenshin para sacar sua espada e encontrar a resposta. Myojin, sendo uma criança, foi empurrado para fora da batalha. Embora muito irritado, ele não tinha outra escolha. Afinal, eles não estavam errados. O garoto ficou a uma distância e disse confiantemente que Heihachi, com aquela espada curta, não poderia derrotar Kenshin. Kenshin realmente poderia lidar facilmente com alguém com uma espada curta, mas reconheceu que era uma kodashi, uma lâmina mais curta que uma katana, mas mais longa que uma espada curta. Ser mais curta significava menor capacidade de ataque, mas seu peso leve ajudaria muito na defesa. Sem muitas palavras, Heihachi imediatamente avançou para atacar. Ele usou não apenas sua espada, mas também ataques físicos. Kenshin rapidamente percebeu que este era como Hannya, também um artista marcial. Enfrentando ataques contínuos, Kenshin primeiro se defendeu e depois avançou. Ele percebeu rapidamente que este usava a kodashi para criar uma parede defensiva sólida para si mesmo. Enquanto lutava de forma semelhante a Hannya usando ataques físicos, Heihachi se apresentou como o mestre de Hannya. O nível entre professor e aluno era naturalmente diferente. De fato, Kenshin não poderia derrotá-lo facilmente como fez com Hannya. Heihachi queria matar o mais forte espadachim, Himura Batusai, aqui mesmo para assumir essa posição. Kenshin se levantou lentamente. Ele percebeu que este não lutava por Kanryu, mas pelo shogunato Tokugawa que havia sido derrubado pela restauração Meiji. Heihachi não negou. Ele se lembrou das ações de alguém chamado Yoshinobu durante a Batalha de Toba Fushimi. Yoshinobu foi o último shogun do clã Tokugawa, que levou seus subordinados a fugir do castelo de Osaka quando o imperador enfraqueceu, abandonando dezenas de milhares de soldados no campo de batalha para buscar uma paz covarde. Essa pessoa se fortificou no templo Kenin em Aino e fez o castelo Ito se render sem derramar uma gota de sangue. O shogunato havia terminado enquanto Oniwaban ainda não havia agido. Heihachi expressou sua decepção por não ter lutado naquela época, dizendo que se tivessem estado lá, a vitória teria pertencido ao lado do shogunato. Ele queria acabar com a restauração Meiji aqui, e matar Kenshin provaria que o vencedor na batalha entre os Isshin-Shishi e as forças do antigo shogunato era o Oniwaban. O objetivo deles era queimar tudo e construir um Japão completamente diferente. Kenshin mencionou essa guerra. Ele acreditava que quem lutava o fazia pelo futuro do país, por um amanhã melhor. Mas Heihachi e esse Oniwaban eram diferentes. Eram apenas um grupo sedento de sangue, frios e famintos por guerra. Por isso Kenshin não podia deixá-los ir. Heihachi declarou friamente com certeza que venceria. Que deixassem isso acabar rápido. Enquanto os dois lutavam, Kanryu estava em seu quarto, furioso por ter perdido o controle. Ele queria encontrar uma forma de eliminar tanto Batusai quanto Heihachi ali, garantindo a vitória para si. Nesse momento, um subordinado entrou correndo mencionando algum tipo de máquina, o que deu a Kanryu uma ideia e o deixou instantaneamente satisfeito. Enquanto isso, Kenshin parecia estar perdendo terreno. Myojin, observando de longe, ficou chocado com a frieza deste. Embora machucado, Kenshin se levantou novamente, declarando que havia encontrado uma forma de destruir o Kodashi. Sem muitas palavras, Heihachi mais uma vez avançou para atacar. Desta vez, Kenshin usou a mão nua para segurar sua própria espada com força e mandou o inimigo voando. A verdadeira força de Heihachi vinha de seu controle perfeito do alcance do oponente. Myojin também se lembrou dos ensinamentos de Kyoru sobre a importância de encontrar o alcance do adversário. Assim, segurar uma katana seria vantajoso, mas contra alguém com um alcance maior, como o que estava à sua frente, certamente haveria pontos cegos. Portanto, Heihachi usou o Kodashi para cobrir esse ponto cego. Heihachi também expôs calmamente a contramedida de Kenshin. Ele segurou a parte menos afiada bem na empunhadura da espada para evitar cortes profundos.
além de criar um novo ponto cego para seu oponente. Ayashi elogiou Kenshin como um assassino refinado, mas logo desatou sua técnica mais forte. Kenshin ficou atordoado com a dança da espada de Ayashi, seus movimentos fluindo como água, combinando artes marciais e kodashi. Esse era o verdadeiro estilo de luta de Shinomori Ayashi. Kenshin estava realmente em apuros. Ele foi cortado 3 vezes no peito por Ayashi e desabou. Justo quando parecia que Kenshin havia morrido e Myojin estava prestes a pegar uma espada para se vingar, Kenshin se levantou calmamente para continuar lutando com 3 feridas profundas no corpo. Acontece que Kenshin usou sua bainha para reduzir a potência da técnica pela metade. Ayashi mais uma vez executou sua dança da espada para matar Kenshin, mas naquele momento, Kenshin gentilmente sacou sua espada para bloquear o ataque de Ayashi. Os golpes seguintes foram basicamente todos contra-atacados por ele. Na troca final, Kenshin não hesitou em soltar sua espada e usar a própria mão para bloquear o ataque. Kenshin disse que não se importava com o título de mais forte ou algo assim. O único objetivo de todos era salvar Megumi. Ayashi foi mandado voando, incapaz de acreditar que havia perdido. Em sua fúria, Ayashi desferiu um poderoso soco em Kenshin, e logo caiu inconsciente, pois durante a luta anterior, Kenshin havia atingido vários pontos vitais. Mas em um instante, Ayashi conseguiu se levantar normalmente novamente. Ele não entendia por que Kenshin não o havia matado. Kenshin disse que era apenas um vagabundo sem intenção de matar. Ele então perguntou a Ayashi por que, como líder do Oniwaban, ele poderia ter se tornado um oficial do governo. Por que ele se recusou e continuou trabalhando aqui? Ayashi baixou a cabeça. O que ele tinha eram apenas coisas que tinha direito de desfrutar. Enquanto anormais como Hayatoko, Bishimi, Honya e outros no Oniwaban nunca poderiam ter tais coisas, como ele poderia abandoná-los? Ayashi não queria se tornar uma pessoa tão terrível. Justo quando a atmosfera estava se acalmando, Kanryu entrou com um sorriso no rosto. Ele trouxe uma enorme arma, a mais poderosa da América na época. Ouvindo as explosões lá embaixo, Megumi estava extremamente preocupada. Sagara também acordou querendo subir para checar a situação. Hanyu também acordou. Ele não queria atacar por trás, apenas encontrar Ayashi. Na enfermaria, Hayatoko e Bashimi ouviram e apenas esperaram em silêncio. Kanryu disparou continuamente. Ayashi e Kenshin rapidamente desviaram das balas. Após seu ataque, Kanryu declarou que queria ser o maior traficante de armas do mundo. Começando a vender drogas para levantar capital, o dinheiro seria poder, tornando os que se achavam fortes em meros mosquitos. Todos de baixo chegaram a tempo. Shikajou avançou, enquanto Kenshin carregava Myojin para escapar. Diante da situação em mudança rápida, Kanryu mirou sua arma em Ayashi, que estava imóvel, para eliminá-lo. Mas, naquele momento, Shikajou se jogou para proteger Ayashi das balas, com sangue jorrando como um rio.